Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui apresentar a parte 3 das demonstrações financeiras, tipos e como lê-las. Na parte 1 e parte 2, obviamente que eu vou apresentando alguns trechos de alguns financial statements, onde também explico alguns, no fundo, alguns indicadores, porque no fundo nem todos, obviamente tudo é importante no relatório, mas só se quisermos ver de maneira mais específica, mais detalhada, é que nós vamos a certos parâmetros. Mas vou dar aqui um exemplo muito prático, por exemplo, com os resultados que saíram do terceiro trimestre da ação da Meta, por exemplo, em que temos aqui, obviamente, no terceiro trimestre de 2024, eles comparam sempre o ano 2023 e aqui a variação. O que é importante reter daqui? Assim, de maneira muito generalizada, é aqui a receita, aqui também o custo, que obviamente o custo que envolve sempre, não é? As operações. E nós verificamos aqui um aumento de 19% para os 40,589 e também o net income se subiu, porque isto também podemos aumentar a revenue, mas também se os custos subirem muito, até podemos ter aqui, não interessa se aumentamos a receita, se os custos também aumentam bastante e, diminuem a nossa, e há uma diminuição da nossa margem, o que não vai acontecer. Portanto, interessa de certa forma. Aqui eu até entrei, não encontrei, porque normalmente isto até tem em páginas no Instagram, em que há um forecast e depois existe, no fundo, há um forecast, aquilo que normalmente é mais nos earnings per share, que é os earnings diluídos pelo número de ações, que é o EPS. Há tipo um forecast e depois já há os resultados obtidos. Depois eles fazem uma comparação e se realmente eles conseguirem bater as estimativas, a outra empresa pode subir ou descer e aí que apanhamos os preços saldo ou não. Como por exemplo, a Intel superou as expectativas dos investidores pelos seus resultados mostrados e teve uma valorização, penso eu, nos 13%. Portanto, de maneira geral, o que é que interessa? Assim, de maneira muito simplificada, a revenue, verificar aqui o net income, aqui o custo e depois aqui o earning per share. Pronto. No fundo, se virmos só o earning per share, está tudo bem. Pronto, verificamos aqui um aumento de 37%, que é bastante bom. Depois, se tivermos assim mais curiosidade, temos aqui agora no Yahoo Finance, eu utilizo bastante. Neste último mês a ação até aumentou só 0,04, a meta. Também já paga aqui um dividendo, $2 por ação. E analisamos aqui. Pronto. No fundo foi estimado aqui 5,25 em earnings per share e se verificarmos aqui o relatório, teve aqui 6,03. Conseguiu superar aqui as expectativas. Eles no fundo fazem um forecast tanto do revenue, earning per share e fazem de outro indicador, é só verificarmos isso. E se realmente foi de encontro ou não aos resultados estimados. Depois, claro, podemos ver aqui de forma mais detalhada alguns indicadores económicos, mas, por exemplo, para quem está a começar agora no mundo das ações, pronto, fazer aquela transição, pois aqui também é muito engraçado conseguirmos ver qual é que foi a reação do mercado. Por exemplo, temos aqui events, foi aqui os earnings em 30 de outubro e apesar de terem uma surpresa bastante positiva de 14%, a ação caiu, o que é bastante anormal. Isto também pode ser devido a fatores macroeconómicos, como por exemplo conflitos geopolíticos, também o facto de algumas empresas, principalmente os semicondutores, que houve ali uma queda que também influencia aqui o preço das ações. No entanto, é o que eu digo, isto podia levar tanto para cima como para baixo. Já a Intel teve o efeito oposto, teve aqui o aumento, aumentou aqui para os $23 devido aos seus resultados, que até vários analistas também conseguiram aumentar o price target de 20 para 25. Date, deixa eu ver, exato, conseguiu bater aqui a estimativa. Pronto, obviamente que a revenue aqui, os earnings é negativo, pronto. Mas de certa forma conseguimos ver aqui, como é que eu ia dizer,
Exato. Pronto, vês? Aqui. Teve um impacto positivo. Anunciaram, supostamente o estimado era ter lucro por ação, os lucros por ação diluídos pelo número de ações, de negativo, e conseguiram 0,17. Portanto, uma surpresa de 950%, causou aqui um efeito positivo no preço da ação. Pronto, são pequenas. Eu acho que, começando assim pelas bases, chega, por exemplo. E depois, qual é a segunda ferramenta importante? A primeira é termos aqui uma conta do Instagram, whatever, vermos aqui, acompanhamos aqui o calendário da amostragem dos resultados neste terceiro trimestre. Pronto, por exemplo, neste dia, no 1 de novembro, no dia 2, vai haver aqui grandes empresas, a ExxonMobil, a Chevron, a Enbridge, a Charter, a Arch e a T-Rowe. E depois é só irmos acompanhando os resultados. Podemos sempre acompanhar aqui, de maneira muito simplificada, o EPS. Também podemos, obviamente, ver aqui a Revenue versus Earnings. E pronto. Agora, se queremos também, obviamente, ir mais a fundo sobre o assunto, temos duas maneiras, que é ir para a própria empresa ou ao site, depende, e vemos assim o relatório de forma mais detalhada. Pronto, onde conseguimos ver aqui a revenue, não é? Os 40 de forma mais detalhada, o custo da revenue, onde é que eles gastaram, research and development, nós vimos que aumentaram, pronto, é normal, porque estamos virados para a inteligência artificial, é preciso investir, por isso, por exemplo, este aumento, apesar de ser sair do balanço, eu vejo isto como um aspecto positivo, porque estão, no fundo, a investir no desenvolvimento da empresa, em novas tecnologias, melhorar o sistema, pronto, conseguimos ver assim de forma mais detalhada os resultados. Isto é de maneira mais simplificada, isto em bruto, também se virmos isto aqui não tem problema nenhum, só se tivermos alguma curiosidade em algum ponto é que iremos aqui ao relatório detalhado, iremos ver assim de maneira mais exaustiva. E temos aqui tudo, também em termos de assets da empresa, obviamente que os total dos assets têm que ser sempre superior às liabilities, como por exemplo aqui, total liabilities, temos aqui os assets no 200, no fundo é os ativos e os passivos. Obviamente que este valor tem que ser sempre superior a este. Pronto. Depois conseguimos ver aqui de maneira detalhada. Podemos ver aqui, por exemplo, o long term debt aumentou bastante de 2003 para 2004. Ok, isto também pode ser muito devido pronto, a muitos fatores. O facto de investirem, por exemplo, por exemplo, em property, equipamentos, por exemplo. Olha que até houve aqui um aumento. Por isso, é o que eu digo. Isto é o que eu digo. Tem aqui muita informação detalhada. Pronto, também conseguimos ver assim onde é que eles conseguiram a sua revenue, de onde é que veio, principalmente veio da publicidade. Aqui os quase 39 mil milhões de euros, o que é muito bom. Family Apps, 40 mil milhões de dólares. Outro tipo de receita, 434 milhões. Por isso, pronto. E depois também temos aqui a income loss. Obviamente que o custo. Pronto, tem aqui muita coisa. Pronto. Depois existe. Podem vocês próprios analisarem isto com mais atenção. Isto para mim eu não tenho a meta. Pronto, só era mais para vos explicar, mas é uma boa empresa, atenção. Também já apresentei um vídeo sobre ela. E depois também temos outra forma que é, podemos ler estas partes mais, mais superficiais e depois podemos utilizar esta ferramenta que é, porque é que eu abri este vídeo? Não era este? Era este? Que é os dividendos de Portugal, que ele faz aqui análise de empresas, que é português, e que recomendo, onde ele próprio faz uma análise bastante generalizada da empresa, apresenta a empresa, o que é que ela faz, em que mercado está inserido, também apresenta alguns indicadores económicos da empresa, e pronto, também nos ajuda também de certa forma a interpretar alguns dados que são mostrados. Pronto, de maneira geral esta é no fundo para isto, é isto que serve. Agora, continuando no assunto do vídeo, introdução. O que é que vamos falar hoje?
Apresentar uma análise abrangente dos principais tipos de demonstrações financeiras, realçar a importância de cada relatório para a avaliação de desempenho e para a tomada de decisões financeiras, obviamente isto é muito importante, tanto para vender como para manter, como para aquelas empresas que nos metem assim um bocadinho de medo, como por exemplo a Intel, que por acaso até fiquei bastante surpreendido pelos resultados financeiros, ou mesmo empresas que estamos de olho e queremos adicioná-lo ao nosso portfólio. Depois, também o conteúdo da apresentação vai basear-se aqui em algumas demonstrações das variações do capital próprio, obviamente para mostrar os relatórios detalhados, mas só vou falar de alguns pontos, também só para terem, porque isto é só para terem uma certa noção, porque também se quiserem ir mais fundo nisto, pronto, é só, têm que perder mais um bocadinho de tempo, e aqui o foco é mesmo terem uma certa ideia para que é que serve isto e tentar interpretar da melhor forma estes indicadores. Pronto, como eu já disse, não sei se vou repetir o ponto, mas o objetivo geral é mesmo realçar a importância de cada relatório para a avaliação do desempenho e para a tomada de decisões financeiras, exato, eu já tinha lido isto. Depois aqui, em termos de conteúdos da apresentação, uma demonstração das variações de capital próprio, resultados abrangentes em demonstrações financeiras para entidades sem fins lucrativos, também uma pequena curiosidade, não é? Que nós também pensamos, mesmo estas empresas também têm que apresentar os seus resultados, e depois desafios e limitações nas interpretações das demonstrações financeiras, como por exemplo, é por isso que algumas empresas são auditadas por consultadorias, como por exemplo a Deloitte faz muitas auditorias, por exemplo, à Apple. Depois, tópicos a abordar, vamos falar aqui um bocadinho de demonstrações das variações do capital próprio, falar um bocadinho da sua estrutura, componentes e relevância. Também vamos falar aqui um bocadinho das demonstrações de resultados abrangentes, o objetivo, exemplos de itens e valores para análise. Também vamos falar aqui nas demonstrações financeiras para organizações sem fins lucrativos, características únicas e relatórios específicos, e também limitações das demonstrações financeiras, como por exemplo questões de confiança e limitações interpretativas. E aqui é que pode gerar uma controvérsia, porque estas próprias, pronto, há empresas que no fundo jogam aqui com os resultados das empresas, conseguem aqui alterar para benefício próprio, não é? Porque eles próprios também possuem ações e querem aumentar o preço das ações para depois venderem e depois fugirem, armarem o caos e fugirem, como por exemplo uma empresa que vou dar um exemplo, que é mesmo terrível, mas já foi há bastante tempo. E depois, obviamente, também temos aqui as auditorias, não é? Porque as empresas também querem ser transparentes, não é? Porque, obviamente, que querem ser o mais transparentes possíveis para também os investidores continuarem a manter a sua confiança na própria empresa, em termos de auditoria e fiabilidade, que é o papel da auditoria externa para garantir a precisão e transparência. Agora, falando um bocadinho na demonstração das alterações no capital próprio, obviamente que o exemplo que eu vou dar é sempre a partir de dados obtidos a partir da ExxonMobil, a partir deste relatório. Só vou falar aqui de alguns pontos, nem todos, só vou falar de só vou falar deste primeiro. Depois temos aqui os balanços financeiros em vários anos, desde 2020 até 2023. Nestes vários pontos, temos aqui, no fundo, os totais, e no fundo qual é a sua definição e finalidade. No fundo, é um documento financeiro que acompanha o valor do capital próprio ao longo do tempo, como nós podemos verificar, útil para investidores avaliarem como a empresa gera os recursos e distribui os lucros. Depois temos aqui a ligação com o balanço, que é o saldo final, que é tal, o balance of December 31, 2020, pronto, e entre outros anos. O saldo final da demonstração das variações do capital próprio igual ao capital próprio no balanço, proporcionando uma visão mais completa. Integra-se com o balanço no final do período, refletindo a posição patrimonial. Pronto. Agora, vou dar aqui um exemplo prático, como por exemplo, aqui no balanço de uma empresa como a Tesla, os acionistas acompanham a forma como o capital inicial é alterado com o aumento dos lucros e como os dividendos pagos afetam o valor final dos capitais próprios. É por isso que muita gente gosta dos dividendos, porque no fundo está a diluir os lucros da empresa pelos acionistas e no fundo não dá nenhum, não dá no fundo valor acrescentado à própria empresa.
Pronto, aqui também podemos ver outro exemplo dentro deste balanço. Aqui temos obviamente estes valores em milhões. Seguimos aqui Shares of Equity, na ExxonMobil. Um exemplo até bastante prático, só para entenderem, que eles fazem a recompra de ações. Neste ano, em 2020, a ExxonMobil gastou cerca de 150 milhões de euros em buybacks, chamado buybacks. Já aqui em 2021 foi muito mais, foi 15 mil milhões. Obviamente que isto também é para reduzir o dinheiro que eles gastam a pagar em dividendos, não é? E também para conseguirem manter, continuarem a manter aquele aumento de dividendos sustentável ao longo do tempo, não é? Pronto. Agora, falando aqui de componentes da demonstração da alteração do capital próprio. Temos aqui os principais elementos, que é aqui o capital inicial, que é o saldo que transita do período anterior e marca o ponto de partida. Temos também o resultado líquido. Isto aqui são sempre, no fundo, no balanço, valores positivos que dão um acréscimo no balanço, e depois temos os negativos que retiram. Por isso é que é o que eu digo. Depois temos aqui outros resultados abrangentes que tanto podem somar ou subtrair. Depois, falando aqui um bocadinho nos resultados líquidos, é aqui o resultado líquido gerado no período que é adicionado ao capital próprio. Também, se falarmos aqui em dividendos, que é a distribuição de lucros aos acionistas que reduz o capital disponível. E depois temos aqui outros resultados, tanto podem ser positivos como negativos, como por exemplo componentes variáveis, que é o chamado componentes variáveis que incluem ganhos ou perdas não realizados, ajustamentos cambiais, entre outros, afetando o capital total. Depois, falando aqui em alguns exemplos práticos, se falarmos aqui no capital inicial, o saldo inicial de uma empresa como a Microsoft no início de um período de relato, o resultado líquido é os lucros gerados pela Amazon ao longo do ano, dividendos, por exemplo, a Johnson Johnson, que distribui regularmente dividendos aos acionistas, e outros resultados abrangentes, como ações da Coca-Cola ajustadas com ganhos ou perdas não realizadas devido a investimentos externos. Só para terem também uma noção prática do que acabamos de relatar. Agora, também falando de um exemplo prático de acordo com este relatório que já vos venho aqui mostrar, no caso da ExxonMobil, a empresa registra atividades adicionais, como a aquisição e amortização de prémios de ações, está aqui, amortização e prémios de ações. Vemos aqui que gastou cerca de 534 milhões de euros em 2020, 481 em 2021 e 565 em 2022. Pronto. Estes registros fornecem dados sobre o montante de dinheiro retido para crescimento futuro. Interesse para os investidores, que permite uma avaliação detalhada de como o capital é alocado, que é reinvestido versus distribuído. Agora, partindo para a demonstração de resultados abrangentes. A definição e importância, que no fundo apresenta o resultado líquido da empresa, incluindo os ganhos e perdas não realizados. Net income, loss, including non-controlling interests. Pronto. Proporcionar uma visão mais completa da performance financeira. Benefícios para a análise financeira, que permite uma visão mais abrangente sobre a rendibilidade e a saúde financeira para além do que é reportado na demonstração de resultados. Exato. Ok. Vemos aqui 2021 para 2023 um aumento muito grande, e em 2023 teve aqui também uma redução muito grande, mas comparativa a 2021 continua a ser bastante superior. Ok.
Ok. Falando aqui de alguns exemplos de itens de resultados abrangentes, como por exemplo o resultado líquido, que é os rendimentos totais da empresa reconhecidos no período, ganhos e perdas não realizadas em valores mobiliários da dívida, que neste caso é a valorização de títulos que ainda não foram vendidos. Também temos aqui ganhos-perdas, obviamente que isto pode ser tanto ganhos como perdas, não é? Não realizados em derivados, que é alterações do valor dos contratos de futuros e opções, ajustes cambiais não realizados, que é traduções de moedas estrangeiras refletindo as flutuações cambiais, e ganhos e perdas não realizados em programas de reforma, que é variações nos fundos de pensões que ainda não foram materializadas. Exato. Por exemplo, aqui. Por exemplo, que é este aqui. Ajustes não cambiais. Exato. É o que eu digo. Isto só se quisermos ver com mais detalhe, porque de certa forma, só se quisermos mais informações mesmo dentro da informação que nos dá, que é estes, em termos de net income. Se quisermos mais informação é que depois vemos de maneira pormenorizada cada, cada um destes pontos. Às vezes vejo aqui muito o resultado líquido, se houver assim uma variação muito grande, não é? Por exemplo, daqui para aqui, uma pessoa tem que analisar de onde é que veio exatamente este aumento, não é? Exato. Pronto. Agora, exemplos de itens de resultados abrangentes. No exemplo abaixo, a ExxonMobil tem mais de 1.000 milhões de dólares de rendimento líquido não reconhecido, em vez de reportar apenas 36 mil milhões de dólares de rendimento líquido, a ExxonMobil reporta 37,3. Está aqui. Reporta 37,3 milhões de dólares de rendimento total quando considera outro rendimento integral. Agora, falando aqui nas demonstrações financeiras para organizações sem fins lucrativos. Temos aqui as principais diferenças em relação às empresas com fins lucrativos. Tirei aqui este exemplo da Unicef, por exemplo. Source of Revenue, Expenses e a contribuição para as crianças. Pronto. Temos aqui principais diferenças em relação às empresas com fins lucrativos, não é? As organizações sem fins lucrativos não têm acionistas, nem distribuem lucros, como é óbvio. Em vez de capital próprio, utilizam o termo ativos líquidos e utilidade para dadores e credores, que no fundo disponibiliza dados sobre a utilização dos recursos, sendo fundamental para os doadores e financiadores analisarem a eficácia da organização. Também continuando aqui num exemplo prático, em que vemos aqui o spending, eu acho que este também é da ONU, não sei exatamente qual é que é o ano, e vemos aqui onde eles gastaram os 78 milhões de dólares. Mais de 70... Ai não, eu acho que isto aqui foi o dinheiro... Exato. Foi o dinheiro angariado. No fundo, onde conseguiram angariar o dinheiro e depois onde é que eu vou gastar. No fundo, conseguiram a maioria em atividades de charity. Pronto, não sei como é que está a falhar agora a palavra em português. Pronto. Mesmo assim, a maioria aqui na charity. Charitable activities. Foi onde gastam mais dinheiro. Por acaso, não tinha esta noção.
Pronto. Organizações como a Unicef e os Médicos Sem Fronteiras divulgam a sua demonstração de posição financeira para mostrar a alocação de fundos e a sua responsabilidade perante os doadores. Por exemplo, este dado aqui. Aqui 89% é a fundraising, o normal. Em termos do governo, só tem aqui um peso de 10%, percebemos que o governo tem grande peso neste tipo de instituições e 1% em termos de venda de produtos. E outras devem ser doações e assim. Por isso. Aqui as expenses no Unicef. Exato. A maioria até para contribuição para crianças. Mobilização. Esta aqui por acaso era o Unicef do Canadá. Mobilização de fundos para as pessoas em Canadá. E em termos administrativos só tem 4%. Até não é assim muito mal. Depois aqui é especificar em que setores é que são abrangidos esse dinheiro. Pronto. Agora, relatórios essenciais para organizações sem fins lucrativos. Temos aqui uma demonstração da posição financeira, similar ao balanço, mas com foco nos ativos líquidos, em vez de capital próprio. Também temos aqui a demonstração de atividades, que é equivalente à demonstração de resultados, mostrando a captação de doações, subvenções e despesas operacionais, como nós vimos aqui. Obviamente não é de forma detalhada, estamos aqui a ver assim, um gráfico, não é? Demonstração de despesas por função, mostrar a distribuição das despesas entre funções como administração, programa e a angariação de fundos. Exato, isto é o spending, isto é onde eles gastaram. Eu pensei que era onde angariava, mas não, é onde eles gastam. Por isso, eles são obrigados a divulgar estes dados. Demonstração de despesas por função, que no fundo é este que eu tirei. Também tirei da Unicef. Pronto. Mostrar a distribuição das despesas entre funções como administração, programa e angariação de fundos. Demonstração de fluxo de caixa, que é dividido entre atividades operacionais, de investimento e financiamento, adaptada à natureza das entidades sem fins lucrativos. Depois temos aqui também, por exemplo, este grupo, que é o GRAACC, que é um grupo também sem fins lucrativos, que é relatórios essenciais para organizações sem fins lucrativos. Elas próprias também têm que fazer estes relatórios, e estes relatórios também é de acesso público. Falar aqui um bocadinho de exemplos práticos. Demonstração da posição financeira. A Cruz Vermelha mostra os bens utilizados em missões de urgência. Demonstrações de atividade. O Habitat for Humanity detalha como utiliza os donativos e os subsídios para contribuir habitações. Também temos aqui demonstrações de despesas por função. O Instituto GRAACC com separação de despesas entre a administração e as atividades assistenciais. Como podemos ver aqui, em termos de ativos, passivos, quanto é que eles gastam com os fornecedores, salários e encargos sociais, obrigações, pronto. Se quisermos vamos aqui ver logo os... Até conseguiram diminuir. Olha, muito bom. O que é importante nisto, no fundo, é ver aqui os totais, e se nós tivermos mais curiosidade, é porque é que aumentaram, e vamos ver onde é que eles conseguiram diminuir. Foi aqui, subvenções e convênio, conseguiram diminuir de 35 para 16. Muito bom. Pronto, é só mesmo isto, mas vimos aqui os totais também, está tudo bom. Pronto. Pronto. E depois temos aqui a demonstração dos fluxos de caixa, que é a Greenpeace, sendo o fluxo de caixa dividido entre as atividades de sensibilização ambientais e de gestão. Agora, temos também aqui as limitações das demonstrações financeiras, que é esta empresa que era uma empresa de energia, que no fundo perpetuou aqui um dos maiores escândalos, maiores fraudes na história. Por isso é que eu digo que é preciso também ter muito cuidado com os dados, não é? Nem sempre transparente. Por isso é que às vezes temos que ver outros indicadores, não só tendo em conta aqueles que são mostrados aqui nestes relatórios, não é? Portanto, é o que é.
Temos aqui, obviamente, desafios na interpretação, que é diferentes perspectivas entre investidores sobre a alocação de recursos, comparar múltiplos períodos e com os concorrentes para identificar tendências e contexto de mercado. Eu, por acaso, faço muito isto. Vou buscar, como por exemplo, não sei, eu tinha um professor, não me interessa o nome, ele pegava no melhor teste, segundo ele, não é? Palavras citadas por ele ou ela, pegava no melhor teste da turma e consoante o melhor corrigir aos outros. Eu faço um bocado isto. Eu pego, por exemplo, no BDC que eu mais gosto, que eu acho que é bastante o ARCC, vejo aqui os indicadores da ARCC e comparo com todos os outros. É como se este fosse o melhor teste e os outros têm. Eu faço muito isto. Pronto. Faço isto em termos de BDCs, pego no BARS e comparo com todos os outros. E vejo mais ou menos as discrepâncias. Depois, comparar múltiplos períodos, exato, em tendências de contexto de mercado. A fiabilidade dos dados, que depende da qualidade e integridade dos controles internos, fraudes ou omissões que comprometem a análise. A precisão da análise depende da validade dos dados apresentados. Por isso é que também muitas empresas são auditadas, como por exemplo, isto no fundo, aqui a falar um bocado do escândalo de 2021. Pronto, se tiverem assim mais curiosidade, main player, CEO. Olhem só para isto, shareholders perderam 74 mil, Jesus. Pronto. Exemplos práticos. Algumas empresas, como a Eberhard, antes da sua falência, manipularam os seus relatórios para enganar os investidores sobre a sua real situação financeira. O que é que acontece? Muita gente começa a manipular para quê? Para começar a fazer inside sell, começar a diluir as ações, assim aos pouquinhos, até não ter mais nenhuma, e depois pronto, é o que é. Por isso, é que existe aqui auditoria e fiabilidade das demonstrações. Como por exemplo aqui, a Apple, falando aqui um bocado da Apple Global Enterprise Relationships, por exemplo, com a Deloitte, que é aqui o que interessa, que é, no fundo, faz aqui serviço de consultadoria. Até podemos ver aqui que tem mais ou menos 5 mil pessoas alocadas. Portanto, é isto. Neste caso, tem a ver mais com os próprios serviços da Apple, não quer dizer que seja em termos de auditorias. No entanto, é o que eu digo, eles devem ter algumas parcerias, pronto, devem ser as próprias empresas também, por exemplo, exato, a Intel muito recentemente adquiriu os serviços de uma consultadoria para fazer uma auditoria à empresa para verem realmente em que pontos eles podem combater para tentar ultrapassar as dificuldades, não é? Pronto. No fundo, a função da auditoria externa, que é assegurar a conformidade com as normas contabilísticas e garantir a fiabilidade, e standardização nas apresentações permitem a melhor compreensão para investidores e outros interessados e também o impacto para os investidores e credores, que é, as auditorias reforçam a confiança nos relatórios e nas decisões financeiras. Agora, exemplo prático, empresas como a PwC e a Deloitte realizam auditorias para garantir que as demonstrações de empresas como a Apple são fiáveis e cumprem as normas contabilísticas. Se bem que aqui era para outro efeito, não é? E pronto. Para este vídeo é tudo. Já sabem, podem me seguir nas redes sociais, podem me subscrever a partir do meu link para a XTV e também o Patreon é de acesso gratuito. O que é que eu vou agora fazer? Exato. Agora, para tornar isto mais engraçado, vocês sabem, mas estamos a campanha da Cruz Vermelha.
Vamos angariar. Posso mostrar aqui diretamente o mail, que é mais fácil. Vamos doar isto. Fraldas, toalhitas, cremes, já estive a ver. E o que é que eu vou fazer? Para criar isto mais, para ser mais dinâmico. Portanto, por cada subscritor ganho, até ao dia 2 de dezembro, se bem que eu disse que era até dia 1, por isso eu não vou aldrabar isto. Porque eu disse a data, dia 1 é dia 1. Porque eu normalmente eu digo dia 1 e atraso-me sempre. É o que é. Porque eu disse dia 1. Está aqui. Tem aqui também os vários mails. Esquecem para a resposta deles. Aqui. Mas eu posso me mostrar o dia que ficou designado. Exato. 1 de dezembro. Por isso é que eu digo, não vale a pena aldrabar isto. Portanto, por cada seguidor ganho, eu próprio dou 25 cêntimos. Não é uma fortuna, mas é dinheiro. Por isso, tivemos aqui, por exemplo, um seguidor, são 25 cêntimos. Total angariado, pois, eu não sei fazer aqui o soma. Pronto, e soma aqui. Porque eu tento fazer o aid, mas não me está a dar. Eu não estou a perceber. Não estou a perceber. No entanto, quem quiser doar, já sabem, a partir de assinatura de subscrições do Patreon, já tem aqui. Conseguimos até aumentar a 2 euros. E pronto, no fundo é isso. Só queria dar aqui um pequeno. Só que eu não sei, porque supostamente põe o aid. Sum. Pá, é que eu no inglês não sei. Eu sei que era o soma. Som. Add. Só pode ser 2? Se for total, não sei. Como é que é? Total. Soma. Add is for address. Por isso é que o add me estava a dar. Só pode ser 2 números. Não sei qual é o em inglês. Português sabias, não faço a maneira. Maneira tradicional vai ser assim. Este mais este. Tcharam! Pronto. Só que agora temos 245. Então lá angariar isto não conta. Zero. Pronto. Depois no fundo isto gera automaticamente. Pronto. Para já, como começamos aqui no counting 245, depois já chegamos aqui aos 260. Qual é que isto é? 15. Tinha que dar 3 euros. 3,75. Talvez suba este valor. Mas pronto, fica assim. Vamos ver. Só 300. 3 euros. Isso é um bocado mau. Isso é um bocado mau. 25 cêntimos, se calhar é pouco. Mas fica 25 cêntimos. Eu sei que depois vou dar mais, mas pronto. É só para ser engraçado. Pronto. Portanto, para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado e muito obrigado.